Milionário desiste do suicídio após receber um abraço de uma mendiga negra cega. Arthur estava na beira da ponte, olhando para o abismo, com a cidade pulsando freneticamente abaixo dele. A luz da metrópole era ofuscante, uma mistura de neons e faróis, refletindo a desigualdade que permeava as ruas. Havia uma multidão, mas ele se sentia completamente só. O escândalo de corrupção havia destruído tudo: sua fortuna, sua reputação, sua vida. O peso da vergonha o empurrava para frente, como se a gravidade da sua desgraça o atraísse para o vazio. A ponte era um lugar comum para aqueles que, como ele, buscavam uma saída. O barulho da cidade parecia distante, um fascínio quase hipnótico. Arthur fechou os olhos, respirou fundo, sentou-se na mureta e deixou que as lágrimas escorressem. Ele estava prestes a pular. Mas então veio o toque. Um abraço apertado que o pegou de surpresa. Era Lúcia, uma mulher negra, cega, com um sorriso tão radiante que mesmo na escuridão ele podia sentir o cheiro de seu corpo, uma mistura de humildade e um doce desespero. Envolveu Arthur em um momento que parecia suspenso no tempo. Não, querido, não faça isso, ela disse, sua voz suave e firme como um bálsamo em sua dor. A conexão foi instantânea. Ele sentiu um nó na garganta, uma mistura de medo e esperança. Você não sabe o que estou passando, ele respondeu, a insegurança evidente na sua voz. Lúcia apenas sorriu mais amplamente. E você não sabe o quanto ainda pode viver. A vida não termina onde você imagina. Intrigado, tocado, Arthur olhou para ela, sem saber como uma mendiga cega poderia transmitir tanta sabedoria. Lúcia começou a contar histórias de sua vida nas ruas, de como, mesmo sem visão, ela via as cores da vida de formas que muitos não conseguiam perceber. Cada palavra era um convite à redenção. O que Arthur não sabia era que Lúcia guardava um segredo que poderia mudar suas vidas para sempre. Enquanto eles conversavam, o ex-sócio de Arthur, um homem vingativo que conhecia bem o lado obscuro da história, observava tudo das sombras. Ele queria Lúcia silenciada, porque ela conhecia a verdade que poderia arruinar seus planos de dominar o legado da empresa que Arthur havia perdido. Lúcia percebeu que estavam em perigo, mas em vez de recuar, ela se colocou na frente de Arthur, determinada a protegê-lo. Não tenha medo, eu estou aqui, ela disse, corajosa, enquanto os olhos de Arthur se arregalavam, dilacerados entre o pavor e o reconhecimento. Ela havia tirado sua vida à beira da morte, e agora era sua vez de lutar. O vento uivava na ponte, anunciando uma tempestade. Arthur estava mais perdido do que nunca. Ele sentia o terror se aproximando, mas a presença de Lúcia o ancorava. Ele precisava decidir até onde iria para defender essa amizade recém-nascida. Estava pronto para enfrentar fantasmas do passado e arriscar tudo. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Arthur estava à beira da ponte, sentindo o coração disparar enquanto Lúcia o abraçava. O mundo ao redor parecia invisível, e tudo o que importava era aquela mulher que, apesar de sua condição, tinha algo do qual ele se esquecia: esperança. Mas antes que ele pudesse responder, um grito cortou a noite. Era como se o tempo tivesse parado. Arthur, você tá louco? Uma voz conhecida ecoou no ar. Era seu ex-sócio Ricardo, surgindo como uma sombra ameaçadora no escuro. Ricardo, o que você faz? Arthur gaguejou, sentindo o pânico subir. Ricardo avançou, uma expressão de ódio estampada no rosto. Você não me deixou escolha. É hora de você pagar pelo que fez. O caos se instalou. Lúcia, percebendo a ferocidade na voz de Ricardo, puxou Arthur de lado. Fique atrás de mim.
Ela estava decidida, mesmo sem poder ver o perigo diante dela. A coragem dela fez Arthur sentir um calor no peito que ele não sentia há muito. Mas a verdadeira reviravolta veio rápida. Ricardo, no impulso baseado em sua vingança cega, retirou algo do bolso. Um pequeno objeto metálico brilhou sob as luzes da cidade. Uma pistola. Arthur sentiu seu estômago embrulhar. Você não precisa disso, vamos conversar, ele gritava. Mas já era tarde demais. Um disparo ecoou. O som foi ensurdecedor, como um trovão. Todos os olhos se voltaram para eles. Mas a ponte parecia um abismo, absorvendo tudo. Arthur, em um momento de desespero, empurrou Lúcia para trás. Mas não antes de sentir um golpe no peito. A dor explodiu. Ele cambaleou, as mãos pressionando o local afetado. Ficou tonto, a vista turva. O mundo ao seu redor girou de forma vertiginosa. O que estava acontecendo? Ele olhou para Lúcia, que estava paralisada. O sorriso, que antes era tão reconfortante, agora estava cheio de horror. Arthur! Lúcia gritou. Havia desespero em sua voz. O calor do abraço desaparecendo rapidamente. O que mais ele poderia fazer? Enquanto o sangue começava a escorregar de sua camisa, a realidade do seu estado começou a se instalar. Ele não sabia como se sentia. Medo, raiva, desespero. Ricardo ficou atônito, o olhar perdido entre o que ele havia feito e o que pensava ter conquistado. Eu não queria. Ele sussurrou, quase incapaz de crer no que fizera. Ele havia arriscado tudo numa vingança irracional. E enquanto Arthur se esforçava para manter a visão, a realidade se tornava cada vez mais nebulosa. Ele sentia Lúcia se inclinando sobre ele, o olhar dela repleto de pânico. Fique comigo, por favor. Ela falava, mas a voz soava distante. Um grito começou a se espalhar pela multidão. As pessoas, antes indiferentes, agora olhavam em horror. Murmúrios, sussurros. Tudo se fundia em um turbilhão. O que estaria realmente acontecendo ali? O que Ricardo havia feito? Assim como na cidade pulsante abaixo, a vida parecia desmoronar em um instante, e a ponte se tornava um tribunal onde sonhos se despedaçavam. Arthur tentava se concentrar. Lúcia, ele mordeu os lábios, a dor o despertando de um torpor. O que ele faria agora? No fundo de sua mente, a única certeza era que tudo mudaria. Desde aquele abraço até este instante, tudo estava prestes a se revirar. Uma sirene distante começou a tocar. O alvoroço crescia, mas o que ele realmente queria saber era o que aconteceria a seguir. O que Lúcia faria? E, principalmente, o que aconteceria com ele? Arthur tentava focar no rosto de Lúcia, mas tudo girava. As luzes da cidade dançavam em sua visão, e a dor no peito pulsava como se quisesse consumi-lo. Fique comigo, por favor. A voz dela ecoava, cheia de medo e desespero. Mas ele sentia sua consciência escorregando como areia entre os dedos. Era como se um abismo estivesse se abrindo sob seus pés. Arthur, acorda! Lúcia implorava, mas suas palavras se tornavam sussurros distantes. Ele respirava com dificuldade. O calor do sangue manchava sua camisa, uma representação cruel da vida escorrendo. O tempo parecia parar. A multidão ao redor, antes indiferente, agora se transformava numa massa de rostos preocupados, uns gritando, outros chamando por ajuda. Alguém já estava ligando para a ambulância. Então a cena se transformou em um pesadelo. Uma sombra avançava a passos largos na ponte. Era Ricardo, com o olhar ainda paralisado de horror. Ele não conseguia crer no que havia feito. Arthur, eu não queria, balbuciava. Seu tom de voz agora era uma mescla de pânico e arrependimento. Mas em vez de ao menos tentar ajudar, ele hesitava, perdido em sua própria confusão. Se Ricardo pensou que poderia afastar a culpa com palavras, estava completamente enganado. E de repente, uma voz cortou a tensão como uma faca. O que você fez, Ricardo? Era a irmã de Arthur, Amanda, que estava entre a multidão. A expressão dela era de puro desespero. Você é um monstro, ela gritou, os olhos marejados, incapaz de processar a cena. A tensão cresceu e murmúrios percorreram a multidão como um vento gelado. Arthur, com a vista começando a escurecer,
Lutava para se manter consciente. Lúcia. Eu. Tentou sussurrar, mas as palavras mal saíram. Ele queria protegê-la, mas como poderia quando estava tão vulnerável? Nesse instante, Lúcia parecia perceber que eles estavam em uma situação muito pior do que podiam imaginar. Ela se virou, erguendo-se um pouco, e fez uma declaração que fez Arthur quase perder a respiração. Você não sabe que eu sei a verdade sobre eles? A voz dela, apesar da fragilidade, carregava uma determinação indomável. Eles não são quem você pensa, Arthur. Ricardo não é o verdadeiro inimigo. Seus olhos estavam fixos em um ponto atrás de Ricardo, algo que Arthur não conseguia ver. A ansiedade tomou conta dele. O que ela queria dizer? Nesse momento, um novo elemento explodiu na cena. Um homem, alto e vestido de preto, emergiu das sombras, como uma tempestade imprevista. Ele se aproximou rapidamente, e o pânico na multidão se intensificou. Lúcia, me siga, ele exclamou. Arthur se contorceu, reconhecendo aquele homem. Era um antigo aliado dele, alguém que tinha se afastado após os escândalos de corrupção. O que ele estava fazendo ali? O que ele sabia? Você não pode levá-la. Arthur gritou, tentando se levantar, mas seu corpo não respondeu. Ele estava desolado. O homem de preto ignorou Arthur, dirigindo-se a Lúcia. Nós precisamos ir agora. E em seguida, seu olhar se voltou para Ricardo, um brilho maligno nos olhos. Você não sabe o que está fazendo. Os dois homens trocaram olhares intensos, a tensão quase palpável. Arthur estava ali, a vida escorrendo, enquanto um segredo horrível se desenrolava na frente dele. O que poderia ser tão devastador que exigisse que Lúcia fugisse? Por que ela era tão importante para eles? Por que o passado de Arthur se entrelaçava com o futuro dela? E no meio de tudo isso, com a sirene se aproximando, Arthur sentiu seu coração disparar. Ele precisava entender, e rápido. Havia uma verdade angustiante prestes a vir à tona. Um segredo que, quando revelado, poderia mudar tudo. Mas antes que pudesse perguntar, a visão se turvou ainda mais. As palavras falharam em seus lábios. A única certeza que ele tinha era que depois daquele momento, nada seria o mesmo. Arthur sentia seu coração disparar enquanto o homem em preto se aproximava de Lúcia. Nós precisamos ir, agora. Sua voz era urgente, como se o tempo se esgotasse. Mas o que aquilo significava? Arthur queria gritar, mas um nó se formou em sua garganta. Ele sabia que precisava entender, precisava ter respostas, mas o mundo ao seu redor estava escurecendo. Quem é você? Lúcia questionou. A determinação em sua voz ainda presente, mas um tremor denunciava seu medo. Ela estava protegendo Arthur, enquanto seu próprio instinto alertava sobre o perigo iminente. O homem parou, inerte, mas parecia já ter tomado uma decisão. É complicado, Lúcia. Não devemos ficar aqui, ele insistiu. Era visível que ele estava nervoso. Nervoso o suficiente para Arthur perceber que havia muito mais em jogo do que um simples desentendimento entre amigos. E o que você tem a ver com tudo isso? Ricardo, ainda paralisado pela culpa, olhou para o homem de preto. Suas palavras eram carregadas de incredulidade, como se sentisse responsável por toda aquela confusão. Chega! Gritou o homem, meio irritado, meio cansado. Estamos em perigo. O que aconteceu aqui foi só a ponta do iceberg. Seus olhos fixaram-se em Arthur, e o reconhecimento relampejou como um clarão. Arthur, você não sabe. Um estalo. Arthur sentiu o impacto de suas palavras, como um soco no estômago. Não. O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo? A cidade ao fundo continuava a brilhar, mas sua luz agora parecia cruel e distante. A dor no peito se intensificava, e ele mal conseguia se concentrar. Arthur, você precisa ouvir. Há coisas que você está ignorando. Segredos. A voz do homem era urgente, mas a cada palavra o pânico crescia em Arthur. Ele queria entender, mas a dor e a confusão eram pesadas demais. A multidão estava em alvoroço. Murmúrios preenchiam o ar. Algumas pessoas estavam ligando para a ambulância, enquanto outras só olhavam em choque.
Uma tensão palpável se formava, e as perguntas se acumulavam na mente de Arthur, voltando-se uma a uma contra ele. Foi então que, como se o destino tivesse pressa, o homem de preto gesticulou para Lúcia. Vamos, Lúcia, eles estão vindo. Quem está vindo? Arthur sussurrou, agora mais vulnerável do que nunca. A resposta nunca veio. Um grupo de pessoas surgiu da escuridão sob a ponte, encabeçado por uma figura familiar. O coração de Arthur parou. Amanda! Ele reconheceu sua irmã, que se apressava em meio a gritos e empurrões. Mas sua expressão era de pura fúria. O que você fez? Sua voz cortava o ar, uma lâmina afiada. Você trouxe isso para nós. Meng, espera! Arthur gritou, tentando se levantar, mas a dor o impediu. Lúcia estava ofegante, a confusão estampada em seu rosto. O homem de preto parecia perdido em seus próprios pensamentos, mas sua presença era uma afirmação de que as coisas estavam prestes a mudar radicalmente. Você acha que isso tudo acabou? Amanda bradou, seus olhos fixos em Arthur. Você não entende, irmão. Nosso pai, ele nunca quis que você soubesse. As palavras dela eram disparadas como balas, e o clima se tornava tenso e elétrico. O choque foi absoluto. Arthur não conseguiu pensar. Nosso pai? O que você quer dizer? A dor começava a se misturar com a confusão. O homem de preto olhou de volta para ele. As respostas pareciam dançar sob seus olhos. Ele não era quem você pensava, Arthur. Ele estava envolvido em tudo isso. Todos esses anos. As palavras de Amanda ecoaram no espaço ao redor, prenunciando um abismo. O que estava acontecendo? O que seria essa verdade que parecia desmoronar tudo ao seu redor? Que mais ele não sabia? Enquanto a sirene da ambulância soava ao longe, a tensão atingiu seu ápice. Arthur lutava contra a escuridão que ameaçava engoli-lo. As relações, os sonhos, a vida que ele conhecia, tudo começava a desmoronar à medida que a verdade se revelava. Um único fio de pensamento surgia em sua mente, como uma faísca em um novo conflito. Quem ele realmente era e o que mais estava prestes a ser exposto. E com um movimento brusco, Lúcia tirou Arthur do chão, enquanto o homem de preto gritava. Durante muito tempo, você foi o alvo, Arthur. Agora, você precisa escolher de que lado você está realmente. Arthur sentia seu coração disparar enquanto o homem em preto se aproximava de Lúcia. Precisamos ir, agora! Sua voz soava, urgente, como se o tempo estivesse se esgotando. Mas o que isso significava? O medo brotava em Arthur. O desejo de entender tudo pulava em sua mente, mas a dor no peito era um lembrete constante de que não tinha muito tempo. Quem é você? Lúcia perguntou, ainda firme, tentando esconder o tremor na voz. A tensão na ponte era palpável. E a multidão, antes apenas espectadora, agora parecia estar divindo. Arthur, você não sabe, começou o homem de preto, mas foi interrompido por um grito que fulminou a tensão no ar. Arthur, era Amanda, a irmã, avançando entre a multidão. Sua expressão de raiva e desespero fez o coração dele afundar. O que você fez? Você trouxe isso para nós. As palavras dela eram como facadas. Mandy, eu não faço ideia do que está acontecendo. Arthur tentou se levantar, mas a dor o puxava para baixo, como se as sombras ao seu redor quisessem segurá-lo. Você não entende, irmão. O nosso pai, ele estava envolvido em tudo isso. Um estrondo repentino interrompeu Amanda vindo das sombras. Todos na ponte se viraram, a atenção arrebatada por uma figura surgindo. Um segundo homem, também vestido de preto, mas com uma postura muito diferente, abalou a atmosfera. Ele tinha um olhar frio e calculado. Você não deveria estar aqui. A voz dele soou como veneno, e toda a confusão se intensificou. Arthur não conseguia entender o que havia no passado que o envolvia. E quem eram esses homens? O primeiro homem, o mais nervoso, olhou rapidamente para o segundo e então para Lúcia. Rápido, temos que ir. Ele estendeu a mão, mas Lúcia hesitava. Você tá seguro? Ela questionou, a voz cheia de incerteza. Segura? Ninguém tá seguro. Precisamos sair. O homem de preto estava quase suplicando, desesperado,
Arthur continuava à deriva, lutando para captar a essência da conversa. Mas então a verdade se revelou do jeito mais devastador possível. O segundo homem, com olhos que pareciam cortantes, olhou diretamente para Arthur e disse: "Você não tem ideia. Você é parte disso. Parte de tudo." O mundo parou. Parte de tudo? Ele hesitou, confuso e temeroso. O que ele não sabia? As mãos tremiam enquanto a nova revelação parecia inundar sua mente. E então, uma palavra quebrou o silêncio pesado. "Você é o filho dele, Arthur." Um estalo. Aquela declaração ressoou em sua cabeça como um trovão. A realidade despencou ao seu redor. O filho? De quem? A boca seca não conseguia formar as palavras corretamente. Ele viu os rostos ao redor se contorcendo, a indignação e o receio se espalhando como um incêndio descontrolado. A multidão fez um barulho. Murmúrios intensos ecoaram. Múcia tinha os olhos arregalados, a compreensão começando a se formar. "O que você está dizendo?" ela perguntou, sua voz cheia de um tipo de esperança trágica. "Seu pai estava metido em um esquema enorme, Arthur. Você nunca soube, mas ele construiu um império em cima de mentiras." O homem falava com fervor, apontando para Ricardo, ainda paralisado ao fundo. "E agora, todos estão atrás de você por causa disso." As revelações deixaram Arthur tonto. O peso do que estava descobrindo esmagava sua sanidade. "Mas eu não sei nada disso. Eu não pedi por isso." As emoções eram um turbilhão. Raiva e confusão se misturavam. Amanda, agora de olhos marejados, encarava Arthur com desapontamento. "Você sempre foi o escolhido. Eles queriam você. É por isso que tudo aconteceu." Corações batiam, tédio e medo se encontravam numa dança cruel. E quando tudo parecia chegar a um clímax, algo ainda mais surpreendente aconteceu. O segundo homem, em um movimento rápido, arrancou uma máscara do rosto, revelando um semblante conhecido. Era o próprio pai de Arthur. Ele tinha desaparecido todos aqueles anos, e agora estava de volta em meio à confusão. E aparentemente envolvido em algo muito mais nefasto do que qualquer um poderia imaginar. "Pai, é você?" A pergunta de Arthur escapuliu como um fio de voz. A ponte parecia girar, desmoronando tudo o que ele acreditava saber. O homem olhou diretamente para ele, uma expressão de determinação misturada com desespero, antes de responder. "Arthur, precisamos te contar a verdade, mas não aqui." E naquele instante, Arthur percebeu que o jogo estava apenas começando. Enquanto a sirene da ambulância se aproximava mais e mais, ele ficou ali, em um abismo emocional, sabendo que o futuro era incerto e mais complexo do que poderia imaginar. Com a revelação de quem realmente era e as pessoas ao seu redor prontas para se enfrentar, o que mais viria pela frente? Arthur sentia seu coração disparar enquanto o homem em preto se aproximava de Lúcia. "Precisamos ir, agora." A urgência na voz dele cortava o ar pesado, e Arthur não sabia se o que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. A tensão era palpável, e o calor do sangue em seu peito parecia um lembrete cruel de que o tempo estava se esgotando. "Quem é você?" Lúcia questionou, a bravura na voz dela se misturando com um temor palpável. As palavras pairavam no ar enquanto a multidão observava, dividida entre torcida e horror. "Arthur, você não sabe." O homem de preto começou de novo, mas não conseguiu terminar quando um estrondo fez a ponte tremer. A multidão se agitou e então Ilmaê. O som se espalhou como um furado e todos se viraram, buscando um abrigo invisível. "Corre!" Arthur gritou, tentando puxar Lúcia para trás da mureta, quando uma sombra disparou em sua direção. Quando ele se virou, percebeu que não era apenas um impacto de balas a atingir o grupo. A figura que surgia era de Ricardo, com os olhos arregalados de pura fúria. Ele segurava uma arma maior, e o terror na expressão dele era claro. Mas o que todos não poderiam imaginar era que a verdadeira arma estava nas mãos de Amanda. "Eu avisei, Arthur!" Ela gritou, seus olhos fixos não em ele, mas em Ricardo.
O olhar dela estava furioso, triste e decidido. Você nunca deveria ter se envolvido com ele. E com essas palavras, Amanda apanhou algo do bolso, um pequeno dispositivo brilhante. Não. Lúcia gritou, mas foi tarde demais. Amanda apertou um botão e um estrondo ensurdecedor irrompeu. A ponte parecia tremer e Arthur se sentiu sendo puxado para um vórtex. A luz em sua volta parecia desvanecer e ele apenas ouvia gritos, tudo se misturando em um crescendo caótico. Em um instante, a ponte estava explodindo em chamas, as pessoas correndo descontroladas, enquanto o chão se partia. As chamas dançavam enlouquecidamente sob o olhar atônito da multidão. E o próprio Arthur encontrou um destroço caindo em sua direção. Ele mal teve tempo de pensar em Lúcia. Com um impulso, ele se atirou em direção a ela. Eles estavam vindo atrás de mim, Lúcia gritou. E o desespero dela era quase contagioso. Bora, vem comigo. Arthur puxou-a. A realidade estava claramente mudando, e o que quer que tivesse começado naquele bloco de calçamento se desdobrava como um pesadelo. Mas então, o questionamento mais inesperado ecoou em sua mente. Enquanto ele segurava a mão de Lúcia, a imagem de seu pai despediu-se em um flash em sua memória. O que você quis dizer com que eu sou parte disso? Arthur disparou, em meio à confusão. A expressão do homem de preto escureceu, como se pisasse em uma ferida aberta. Seu pai não era apenas um homem de negócios. Ele estava envolvido em algo muito maior, e você é a chave para isso. A ponte estava desmoronando, e os gritos da multidão se tornavam um eco distante. Arthur olhou para seu pai, agora visível entre as sombras, e a horrenda verdade o atingia como um golpe brutal. Você sabia tudo isso? Arthur, eu juro que não queria que você soubesse assim. O pai dele respondeu, mas a voz parecia distante, como se o abismo entre eles se ampliasse. Então, outro tiro disparou, e a realidade se fragmentou ainda mais. O homem de preto caiu, e a cena se transformou em um quadro caótico de gritos e destruição. O chão abaixo de Arthur começava a se abrir, e ele sabia que tudo estava se desmoronando, incluindo seus sonhos. No meio da confusão, ele topou com Amanda, que olhava para ele, seus olhos cheios de lágrimas e determinação. Você precisa saber que a verdade não é o que você imagina. Há algo mais profundo, algo que pode destruir a todos nós. Arthur não compreendia. Ele sentia o puxão da corrente ao seu redor, a água alta e turbulenta logo abaixo. Ele tinha que decidir: seguir em frente rumo ao desconhecido ou ficar a encarar tudo que sua vida se tornara. E com um último olhar para Lúcia, ele fez a única escolha possível. Ele se lançou na escuridão. O eco de um segredo ainda maior batendo nas paredes da sua mente enquanto o destino os arrastava para o abismo. O que aconteceria a seguir? Coração na mão, Arthur entendia que a jornada estava apenas começando. Arthur sentiu o impulso se intensificar enquanto se lançava na escuridão. O vento frio cortava seu rosto como facas, e a adrenalina pulsava em suas veias. Ele puxou Lúcia para perto dele, quase como um instinto de sobrevivência. Mas ao olhar para trás, seu coração disparou ainda mais. A ponte estava em chamas, o caos se espalhando. As chamas dançavam como demônios enfurecidos, e o calor chegava até eles. Arthur, vamos! Lúcia gritou. A voz dela repleta de urgência. Ele correu, mas algo parecia puxá-lo de volta. O eco dos gritos e tiros ainda ressoava em sua mente. A sensação era de que o mundo estava desmoronando ao seu redor. Mas então, como uma sombra do passado, a figura de seu pai apareceu no meio do fogo. Arthur ficou atônito. Pai! A palavra saiu como um sussurro desesperado. O homem parecia mais jovem, mas os olhos, aqueles olhos eram os mesmos, intensos e cheios de segredos. Arthur, olhe para mim. A voz dele era firme, mas havia um pânico contido. Você precisa saber a verdade. Que verdade? O nó na garganta de Arthur apertava, a angústia quase insuportável. Você desapareceu. Como você pode estar aqui? É complicado.
Mas o nosso passado está entrelaçado com algo muito maior. Você não é apenas um herdeiro, você é. A voz dele falhou e um tiro cortou o ar, acertando uma estrutura próxima, fazendo chamas se espalharem ainda mais. Saia daqui, agora! A cena à volta parecia lenta. Arthur sentiu o chão tremendo e, no calor do momento, um grito ecoou de alguém na multidão. Era Amanda, sua irmã, com um olhar cheio de fúria. Você não pode confiar nele, Arthur, ela gritou, apontando para seu pai. Ele nunca quis que você soubesse que está envolvido em tudo isso. Arthur olhou entre Lúcia e a figura de seu pai, confuso. Envolvido em quê? A confusão pairava no ar. Um turbilhão de sentimentos e revelações. E num instante, o homem de preto, que estava próximo, desatou uma corrida em direção a Arthur. Ele gritou: Arthur, é agora ou nunca. Eles estão aqui. O homem olhou por cima do ombro, os olhos arregalados, e Arthur percebeu que o medo dele não era só sobre o fogo. Mas foi nesse momento que o inesperado aconteceu. Um veículo parou abruptamente com pneus urrando e uma porta se abriu. Um grupo de homens armados saltou, com olhares decididos e pistolas em punho. É ele, peguem-no! Um deles gritou, apontando diretamente para Arthur. O tempo parecia parar. O que estava acontecendo? As peças do quebra-cabeça não se encaixavam. Ele estava no meio de um inferno, e agora estava sendo caçado? A cabeça dele girava, e a necessidade de entender se misturava com a necessidade de sobreviver. Arthur. A voz de Lúcia cortou através do barulho enquanto ele se virava, sentiu a mão dela apertar a sua. O calor dela era um bálsamo em meio ao caos. Vamos, temos que sair daqui. Enquanto ele corria, a revelação mais chocante de todas fez seu coração parar. O verdadeiro inimigo não está aqui, Arthur. Estão atrás de você porque você é o último herdeiro de uma linhagem secreta e poderosa, o legado do qual seu pai fugiu. Lúcia gritou, e suas palavras ressoaram em sua mente. Então tudo fez sentido, e ao mesmo tempo, nada fazia. Arthur sentiu a necessidade de entender quem realmente era, e a pergunta ecoava em sua mente. O que mais ele não sabia sobre si mesmo? Ele estava prestes a descobrir que a verdadeira batalha estava apenas começando. E enquanto um novo tiro ecoou, Arthur se viu no limiar de uma verdade devastadora. Ele precisava saber, e rápido. O destino dele dependia daquela revelação. Mas antes que pudesse encarar isso, o mundo ao seu redor parecia desmoronar uma vez mais. E a única certeza era que nada seria como antes. Arthur sentiu o impulso se intensificar enquanto se lançava na escuridão. O vento frio cortava seu rosto como facas, e a adrenalina pulsava em suas veias. Ele puxou Lúcia para perto dele, quase como um instinto de sobrevivência. Mas, ao olhar para trás, seu coração disparou ainda mais. A ponte estava em chamas, o caos se espalhando. As chamas dançavam como demônios enfurecidos, e o calor chegava até eles. Arthur, vamos! Lúcia gritou, a voz dela repleta de urgência. Ele correu, mas algo parecia puxá-lo de volta. O eco dos gritos e tiros ainda ressoava em sua mente. A sensação era de que o mundo estava desmoronando ao seu redor. Mas então, como uma sombra do passado, a figura de seu pai apareceu no meio do fogo. Arthur ficou atônito. Pai! A palavra saiu como um sussurro desesperado. O homem parecia mais jovem, mas os olhos, aqueles olhos eram os mesmos, intensos e cheios de segredos. Arthur, olhe para mim. A voz dele era firme, mas havia um pânico contido. Você precisa saber a verdade. Que verdade? O nó na garganta de Arthur apertava, a angústia quase insuportável. Você desapareceu. Como você pode estar aqui? É complicado, mas o nosso passado está entrelaçado com algo muito maior. Você não é apenas um herdeiro. Você é. A voz dele falhou e um tiro cortou o ar, acertando uma estrutura próxima, fazendo chamas se espalharem ainda mais. Saia daqui, agora. A cena à volta parecia lenta. Arthur sentiu o chão tremendo e, no calor do momento,
um grito ecoou de alguém na multidão. Era Amanda, sua irmã, com um olhar cheio de fúria. Você não pode confiar nele, Arthur, ela gritou, apontando para seu pai. Ele nunca quis que você soubesse que está envolvido em tudo isso. Arthur olhou entre Lúcia e a figura de seu pai confuso. Envolvido em quê? A confusão pairava no ar, um turbilhão de sentimentos e revelações. E num instante, o homem de preto que estava próximo desatou uma corrida em direção a Arthur. Ele gritou: Arthur, é agora ou nunca. Eles estão aqui. O homem olhou por cima do ombro, os olhos arregalados, e Arthur percebeu que o medo dele não era só sobre o fogo. Mas foi nesse momento que o inesperado aconteceu. O coração dele disparou quando um carro preto surgiu de repente, parando com um rangido de pneus. As portas se abriram abruptamente, e homens armados saíram, suas armas em riste. É ele, peguem-no! Um deles gritou, e o caos se intensificou. Arthur sentiu que o chão começava a se abrir sob seus pés. Ele estava sendo caçado. As peças do quebra-cabeça não se encaixavam. O que estava acontecendo? Ele corria, puxando Lúcia, e a adrenalina fazia seu corpo reagir mais rápido do que sua mente. Segura firme, Lúcia. Temos que ir. Ao mesmo tempo, olhou para a multidão e viu os rostos se contorcendo, a confusão transformando-se em pânico. E então, algo mais chocante aconteceu. Amanda avançou para o meio do fogo. Sua determinação era inabalável. Arthur, escuta! Ela gritou. E nesse momento, a atmosfera pareceu mudar. Com um gesto rápido, ela retirou algo de dentro de sua jaqueta. Um objeto pequeno e brilhante que refletiu a luz das chamas. Eu não posso deixar que ele controle isso. A revelação atingiu Arthur como um golpe no estômago. O que você está fazendo, Amanda? A pergunta escapuliu dos lábios dele, meio confusa, meio assustada. Ele é um mentiroso. Nossa família está presa a isso. Não podemos deixar que seu legado nos consuma. A firmeza nas palavras dela era assombrosa. O homem de preto, que estava ali, hesitou por um segundo, como se estivesse ponderando algo. Mas antes que Arthur pudesse processar tudo, Lúcia exclamou: Arthur, atrás de você! Um grupo de homens surgiu das sombras e, com um movimento rápido, Amanda levantou o objeto, que se revelou ser uma bomba. A tensão no ar ficou elétrica. O coração de Arthur parou. Mandy, não! Ele gritou, mas suas palavras pareciam sem eco. Eu vou acabar com tudo isso de uma vez por todas, ela gritou. E nesse momento, a verdade que Arthur nunca esperou se desdobrou. A irmã dele não era apenas uma vítima. Ela havia planejado tudo. O choque atravessou seu corpo, suas entranhas se contorcendo. Lúcia olhou para Arthur com olhos arregalados, a boca aberta em horror, enquanto os homens armados começavam a se mover. Vamos sair, Arthur gritou de volta, sentindo a necessidade de proteger Lúcia e a si mesmo. A estrutura da ponte continuava a desmoronar, e Arthur percebeu que eles estavam em um ponto sem retorno. A urgência do momento pressionava sobre ele, e sua cabeça girava com a magnitude do que estava acontecendo. Você não sabe o que realmente está acontecendo aqui. O homem de preto gritou, e no meio da gritaria, Arthur ficou paralisado. Ele estava prestes a descobrir um segredo ainda mais profundo. E naquele instante, enquanto a tumultuada ponte se tornava um cenário de horror e os homens armados se aproximavam, Arthur percebeu que a verdade sobre sua família e o destino deles era muito mais trágica do que ele poderia imaginar. E enquanto o mundo ao redor desmoronava, aquela única revelação deixaria o curso de suas vidas para sempre transformado. Arthur, a escolha é sua. O homem de preto gritou, enquanto tudo se desenrolava, e no fundo de seu coração, ele sabia que nada seria como antes. Arthur estava paralisado. A ponte, em meio ao caos, vibrava com a intensidade do fogo. As chamas refletiam em seus olhos enquanto Amanda, com o braço estendido, segurava a bomba. O toque do medo apertava seu peito. Mandy, larga isso.
A voz dele soou como um eco impotente, mas a irmã tinha uma determinação fria. Não posso deixar que ele continue com isso, Arthur. Preciso acabar com este ciclo. Ela gritava. A tensão em seu corpo era palpável. O homem de preto, agora claramente em desespero, olhava para o lado, os olhos arregalados. Amanda, você tá errada. Vai se destruir junto. O choque dominava o espaço, mas então um grito cortou o ar. Pai, isso agora. Era Lúcia, com a urgência desenhada no rosto. Ela se lançou para frente, tentando alcançar Amanda, mas Arthur se isolou em um mar de incertezas. Ele estava dividido entre proteger Lúcia e sua própria irmã. A verdade é que todos nós somos peças desse jogo. O homem de preto disparou, quase gritando, como se fosse a última chance. Amanda, você não entende que cada um de nós tem um papel. Arthur é parte do legado. Você não pode simplesmente apagar isso. Nesse momento, o chão abaixo deles começou a tremer. Vários pilares da ponte se comprometiam. O caos se transformava em um pesadelo real. Arthur sentiu um aperto no estômago. O que você está querendo dizer? Ele perguntou. A respiração acelerada. As chamas dançavam ao redor como se fossem os demônios de um passado que ele ainda não compreendia. Você é a chave. A voz do homem de preto ressoou, e um golpe de luz foi jogado sobre a cena. Seu pai, ele nunca fugiu de você. Ele estava tentando te proteger de algo maior. Maior do que isso? Amanda gritou, seus olhos cheios de lágrimas de frustração. A pressão aumentava, e tudo ao redor parecia desmoronar. Ele não era o homem que você pensou. Ele ficou longe por nossa causa. O coração de Arthur disparou. Então, Amanda baixou a bomba, como se o peso da realidade a tivesse atingido. Arthur, o que você... E assim, a ponte tremeu novamente, mas não foi só o chão. Uma figura encapuzada surgiu das sombras, avançando em direção a eles. Sem aviso, a máscara foi puxada, revelando um rosto que fez o coração de Arthur parar de novo. Era sua mãe. O olhar dela estava cheio de dor e alívio. Arthur, meu filho, você precisa ouvir. É um engano, tudo isso. A confusão dominava a cena. Arthur olhou de sua mãe para Amanda. Owen, como você está aqui? Porque a verdade está prestes a se revelar. Ela piscou rapidamente, dirigindo-se a Lúcia, e o olhar entre as duas mulheres fez o ambiente doer. A conexão de você com Arthur é mais forte do que qualquer um imagina. Sua vida, Lúcia, não foi apenas um acaso. Está ligada à nossa história. As vidas que levamos refletem um legado que vocês não podem compreender. Arthur se sentiu girar. A ponte, as chamas, o peso da revelação estavam se esmagando sobre ele. A explosão das emoções fogueou sua mente. Você sempre soube? Ele virou-se para sua mãe inseguro. Por que nunca me contou? Porque eu não podia. A vulnerabilidade dela era um contraste assustador com o caos. Estávamos sendo vigiados. Precisávamos manter vocês em segurança. Mas agora não há tempo. Eles virão atrás de você, Arthur. O tempo parecia suspenso quando uma sirene ecoou ao longe. A multidão estava em pânico. Não só a ponte desmoronava, mas o mundo que Arthur conhecia estava se fragmentando. E a única coisa clara era que havia uma luta maior em jogo. E então, em uma fração de segundo, o inesperado aconteceu quando Amanda, em sua confusão e dor, apanhou a bomba novamente. Com o último olhar para Arthur, ela a ativou. Não! O grito de Lúcia cortou o ar. Arthur se lançou para frente, seu corpo em movimento por instinto. Mas o que a bomba realmente faria? O futuro deles pendendo por um fio, a revelação final estava prestes a ser madeirada. E nesse exato instante uma explosão de luz cortou a escuridão. O que aconteceria em seguida mudaria tudo. E Arthur soube que essa batalha estava apenas começando. Ele não apenas lutava por sua vida, mas também por tudo o que amava. Desesperado, ele se perguntou o que a verdade revelaria sobre quem ele realmente era. Arthur se lançou na escuridão, e o mundo ao seu redor se despedaçou em chamas. O calor das labaredas o envolvia, enquanto ele tentava alcançar Lúcia. Vamos, agora! Ele puxou a mão dela e correram juntos, seus corações batendo como tambores. Mas o pânico se espalhou.
A voz de Amanda cortou o ar. Arthur. Não. Ela estava lutando, a bomba ainda em sua mão. Eu não posso deixar que ele continue. Eu não posso. A determinação em seu olhar era aterradora. Pare de fazer isso! Arthur gritou. Só que as palavras ficaram perdidas no estrondo das explosões. A estrutura da ponte estava desmoronando, e o chão sob seus pés tremia. Ele não podia perder a irmã, mas não poderia deixar que ela destruísse a vida que ainda tinham. Essa não é a resposta, Lucy implorou, tentando se aproximar de Amanda. Você não precisa fazer isso. Estamos aqui para lutar. As chamas se avolumavam, o calor era opressor e o fedor de fumaça envolvia tudo. Arthur sentiu o nó na garganta. A adrenalina o mantinha em movimento. Ele precisaria ser rápido. A vida dele, de Lúcia e de Amanda dependiam disso. Arthur, escute! O homem de preto gritou, chamando sua atenção. Você é a chave. Você precisa assumir seu legado. Não deixe que eles levem isso embora. Arthur hesitou. A palavra legado ressoou em sua mente, pulsando como um alerta. Então é isso. Você só quer que eu me torne o que eles querem. Arthur vociferou, furioso. Ele estava cansado de ser apenas uma peça num jogo. Mas também queria entender. Me diz a verdade agora. Um novo estrondo ressoou enquanto Amanda olhava para ele, suas lágrimas se misturando à fumaça. Eu não sei se posso. As palavras saíam entrecortadas, mas havia um brilho de esperança nos olhos dela. Mas eu não posso deixar que você... As palavras ficaram suspensas no ar, enquanto o homem de preto gritou, o tempo tá acabando. Arthur, agora é seu momento. E, sem pensar duas vezes, Arthur se aproximou de Amanda. Ele precisaria enfrentá-la. Você não precisa fazer isso, Amanda. Nós somos família. Nós lutamos juntos, não assim. Ele estendeu a mão e a ponte tremeu novamente, como se a estrutura estivesse respondendo à pressão de seus sentimentos. Há um jeito de fazermos isso. Você falou, avançando também. Nós podemos mudar nosso destino, se você deixar. Os rostos de Amanda e Arthur se encontraram. Ali, no meio da calamidade, Arthur viu não apenas dor, mas amor. Confie em mim, ele suplicou. Deixe-nos encontrar uma saída. Juntos. O olhar dela vacilou, e em um instante que pareceu durar uma eternidade, a tensão se desfez. Arthur. E antes que pudesse terminar, a bomba desativou, caindo ao chão, enquanto Amanda desabava em lágrimas. O peso que parecia pressionar todo se dissipou. E naquele momento de vulnerabilidade, eles perceberam o quanto estavam conectados. A ponte estava em ruínas, mas havia uma nova construção no ar. Podemos começar de novo. Não vamos deixar esse legado nos definir. Arthur disse, os olhos ardendo numa nova chama de determinação. Mas a luta ainda não tinha terminado. Sussurros de vozes ameaçadoras ainda ecoavam na distância, e o futuro era incerto. A certeza que tinham era o amor que os unia. E agora, enquanto a sirene ainda ecoava e eles se afastavam da destruição, uma nova jornada se desenrolava à frente deles. Ei, pessoal, esse foi o término de uma história intensa, mas não esqueçam, a jornada real está apenas começando. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho, sua opinião é fundamental. E por último, não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final. Vamos juntos continuar essa aventura, porque o que vem a seguir pode ser ainda mais incrível.